Vai, mano, aqui, vou ficar a mão pra cima. E descer aqui. Não, mas aí não pega muito ela, não. Acho que assim tá bom. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente também vai dar um bom dia aos que estão nos assistindo pela internet e aqueles também que irão nos assistir depois pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que a gente agora possa estar com o nosso coração voltado totalmente para o nosso culto dessa manhã. Bem, nós temos ali os nossos aniversariantes. É só um, né? O Guilherme da Ângela, que faz no dia 29, tá? Transmito o abraço da igreja ao Guilherme. Diz que a igreja está enviando esse abraço com todo o calor que a igreja tem. Temos mais? Não, né? Algum aviso antes de eu orar? Eu gostaria. Gostaria? Diante depois Elias. Falar de posse para irmãos. Irmãos, é o seguinte, durante esse mês de julho, eu vou colocar no WhatsApp aquela forma da gente preparar algumas músicas no coral, tá? Então, nós temos um aniversário da igreja aí chegando, né? Está perto, está. Então, eu vou fazer esse modo de ensaiar. Eu quero botar duas músicas assim, muito importantes para a igreja. Então, vou mandar pelo WhatsApp, mas quem não tiver, eu vou gravar e mando áudio. Foi assim que eu fiz na última música que nós cantamos aqui. Tá bom? Então, fiquem atentos aos grupos de coro feminino e coro masculino. Tá bom? Lembrar que domingo que vem teremos ceia. Meus irmãos, eu estava limpando a sala das crianças, os brinquedos estão muito quebrados. Quem puder doar, tiver em casa os brinquedinhos bonzinhos que as crianças não usam, mas as crianças cresceram, traz para cá para mim, tá? Para as criancinhas. Bom, obrigada. Isso aí, colaborar para que as crianças possam ter uns brinquedos novos, né? Aquele que não tiver brinquedo nenhum em casa e não esteja usando, compra um vinho e traga para a igreja. Tá bom? Para que as crianças possam brincar, se divertir e também aprender a palavra do Senhor. Vamos orar. Mais algum aviso? Não? Quando não, vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esta manhã. Esse lugar de oração é o lugar que nós separamos, Deus, nessa manhã para te cultuar, para te prestar culto de louvor, de agradecimento. Pai querido, continue, Senhor Deus, com as suas bênçãos sobre nossas vidas, Pai. Apesar de todas as coisas que têm acontecido ao teu povo, continue, Senhor Deus, com tua mão sobre nossas vidas, para que
a cada dia a gente possa se reanimar mais e mais em busca daquilo que está previsto para cada um de nós. E essa alegria, Senhor Deus, que vai durar a eternidade, possa, Senhor Deus, contagiar a cada um de nós. Que nós não venhamos, Senhor Deus, olhar para as tempestades que possam acontecer ou aparecer ao nosso lado, mas que a gente possa olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Então, ó Deus, continue, Senhor Deus, nos dando esse entendimento e que nós continuemos nessa busca sem desanimar, ó Pai querido. E se a gente, pelo caminho, encontrar alguém que esteja desanimado, a gente possa encontrar palavras para reanimá-los, para continuar também conosco em busca daquilo que já está previsto para nós. Por isso, Senhor Deus, nessa manhã derrame toda a sorte de bênçãos sobre essa vida de cada um que se encontra aqui, ó Pai querido, sobre a vida do teu povo reunido nesse lugar, para que no momento propício, Senhor Deus, a tua igreja possa fazer a diferença nesse lugar, que ela possa ser um referencial nesse lugar, que ela possa ser, ó Pai querido, aquela igreja que acolhe a todo aquele que tem procurado uma palavra de consolo, uma palavra amiga, ou em busca daquilo que ainda não conhece, Pai querido, e que nós sejamos essas pessoas, Senhor Deus, que vai mostrar essa diferença, que vai ensinar a eles que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a verdade, é a vida, e sem Ele, ó Pai querido, nada poderemos fazer. Por isso, Senhor Deus, nessa manhã, fique conosco, nos abençoe, nos dê uma manhã agradável na Sua presença. É o que nós pedimos, agradecido em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, nós vamos cantar esse hino, meus irmãos. Um hino que a gente canta muito, é corriqueiro, ele é repetitivo na nosso repertório congregacional. Mas hoje você pare e você veja quanta coisa boa a letra desse hino nos fala. É um agradecimento, é um pedido a Deus que Ele continue sendo quem Ele é na nossa vida. Nós temos também aqui hoje visitando Marco Aurélio. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Leamos então? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou uma cova de destruição, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou
cantar agora, exatamente isso. Somente a um Deus assim, um Deus maravilhoso como o nosso, nós queremos dar todo o nosso louvor. É isso que nós vamos cantar. Ó Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Oh,
pela tua permissão, Senhor, pela tua graça. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, Senhor. Obrigado, Deus, porque isso significa, Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Senhor, de todo mal, ó Deus. Eu agradeço pela vida de cada irmão que está aqui nessa manhã, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe até aqui, ó Deus. Aqueles que estão nos acompanhando também, Senhor, pela internet. Que o Senhor esteja abençoando também a cada vida, a cada lar aqui representado, Senhor. Que nesse momento, Pai, tanto nós aqui como os que estão nos acompanhando, Pai, possamos sentir a Tua presença invadindo nossos corações, Senhor. Possamos sentir a alegria, Senhor, gratidão em estar diante de Ti, Senhor, fazendo aquilo que é a melhor hora da nossa vida, Senhor, que é adorar o Teu nome, render louvores a Ti, estar em comunhão contigo, Senhor, na Tua casa. Então, Senhor, que o Senhor abençoe o restante desse culto, ó Pai. Seja desde já com o pregador que vai trazer a palavra, Deus, que tudo aqui hoje seja feito para a honra e glória do Teu nome, Pai, pois só Tu és digno, Senhor, de todo o louvor e toda a glória, Senhor. Perdoa nossos pecados, ó Deus, perdoa nossas faltas para contigo, ó Pai. Torna-nos, Senhor, de corações limpos, Senhor, diante da Tua presença, não pelos nossos méritos, ó Pai, mas pelo sangue que foi derramado naquela cruz, como nós acabamos de cantar aqui, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que não, Senhor, deixou ali toda a sua identidade como Deus, Senhor, mas se fez homem como nós, se fez carne, ó Pai, e sofreu, Senhor, aquela morte de cruz em nosso lugar, Pai. Então hoje nós só temos a Te agradecer, nós só temos, Senhor, a dizer que Te amamos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor, nós só Te amamos, ó Pai. Então muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, e agradecemos, amém, Pai. Amém. O irmão pode se sentar. Agora é o momento de dízimo, oferta. Os irmãos que vieram preparados, né, para fazer, colocar seu dízimo, sua oferta, a sua vida, né, Senhor, esse é o momento de não fazerem isso. Nós temos uma novidade aqui, ó. Irmão, vou sair da frente aqui. Aqueles irmãos que, né, se encontram em casa e que têm uma dificuldade de trazer o seu dízimo, sua oferta, aí agora a gente tem o Pix, né? Criado ali pela igreja Batista. A gente tem o CNPJ ali, o irmão anota. Aquele que tiver com dificuldade de trazer seu dízimo, sua oferta da igreja, pode fazer. Tá bom? Vamos estar, então, entoando o hino. Os irmãos têm a liberdade de vir até aqui, colocar seus dízimos, oferta, pedidos de oração. Às vezes o irmão tem um coração pedido para deixar na quarta-feira, pode fazer agora também. Durante essa música, se tiver alguma dificuldade que você esteja passando, né, nós temos ali a irmã Lélia, estava conversando com ela ali agora há pouco, né? O irmão dela já está melhor, mas a cunhada dela não está bem, foi entubada, né, está numa situação delicada ali. Então essa música também nós vamos estar entregando diante de Deus nossas dificuldades, né, os problemas que cada um tem vivenciado, os enfermos, também através dessa música, vamos estar dedicando ao Senhor as nossas necessidades. Amém? Em tuas mãos entrego aqui tudo que sou, a ti, Senhor, segura essa nas minhas mãos, e eu sou teu.
Bom dia a todos. Bom dia. Hoje está fazendo um sol lindo. Temos a igreja. Tem gente que fala, usa a expressão florida, né? Está florida hoje a igreja, muito bom. Ver gente visitando a Aurélia. Estava passando aqui na frente por uma Jesuicidência. Falei, pô, entra aí, vamos participar do culto. Ele foi, entrou. E é muito bom. É muito bom a gente poder estar aqui reunidos como igreja para cultuar a Deus. Deus colocou no meu coração o desejo de a gente conversar no dia de hoje sobre o que ele conversa, sobre aquilo que ele fala lá no livro de Lucas, no capítulo 15. A gente vai ler o capítulo inteiro, mas a gente vai lendo trechos e vai conversando um pouquinho, falando sobre cada pedaço, e a gente vai assim caminhando. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 1. Quem puder abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta para que a gente possa
Antes de começar a ler, eu vou orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Pai, obrigado por nós estarmos aqui com saúde, Pai. Queremos te clamar, Pai, por aqueles que a gente tem a notícia de que a gente sabe que está precisando, Senhor Deus, da sua intervenção, Pai, aqueles que estão internados, aqueles que estão com Covid ou com qualquer outra enfermidade, Pai, que o Senhor possa estar visitando cada um deles, Pai, que o Senhor possa estar confortando com o Espírito Santo, que o Senhor possa estar curando, Pai. Que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor Deus, nos dando sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor me use como instrumento Teu. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E diz o seguinte, como eu falei, eu vou lendo e vou parando alguns pontos para a gente ir falando sobre cada trecho. Lucas 15. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Primeira pausa. A gente vê aqui que Jesus ele estava ali com publicanos e pecadores, pessoas que não conheciam o Evangelho, pessoas que não faziam parte da igreja daquela época, que não eram pessoas religiosas. E aí Jesus ali foi criticado pelos escribas e fariseus. E aí o que fez com que Jesus contasse essas 3 parábolas que a gente vai ver aqui foi justamente a crítica que ele ouviu. Foi justamente a murmuração que veio dos publicanos e dos fariseus que motivaram Jesus a contar essas 3 parábolas. E aí diz o seguinte no versículo 3: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Obrigado. Aqui eu gostaria de destacar, até a voz melhorou. Aqui eu gostaria de destacar que Jesus ele usa a figura de uma ovelha que se perdeu, ou seja, alguém que fazia parte do rebanho. E aqui eu gostaria de pensar num cristão que em algum momento estava caminhando como igreja, como corpo de Cristo, mas que se perdeu, que se desviou do caminho e que foi para longe dos caminhos do Senhor. E aí é interessante a gente perceber que o texto diz que o pastor ali, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que estava perdida. E aqui a gente vê a preocupação desse pastor, a preocupação dele de ir atrás daquele que se perdeu, daquele que provavelmente não vai saber voltar sozinho. E aí eu gostaria de pensar aqui, por exemplo, num cristão que não tem maturidade, um cristão talvez recém-convertido, que se desviou da igreja, talvez alguém que por falta de entendimento não soube continuar a sua caminhada no caminho do Senhor, talvez porque tenha sofrido algum trauma, algum problema na sua vida que não soube lidar com esse problema. Então, por causa disso, essa pessoa se desviou do caminho do Senhor. E a gente vê aqui o cuidado do pastor de ir atrás daquela pessoa e resgatá-la e dar a ela uma nova oportunidade, a oportunidade de se reintegrar ao corpo, de se reintegrar ao rebanho. E ele destaca, inclusive, que a alegria é grande quando um pecador se arrepende, ou seja, quando essa pessoa que se desviou do caminho, em algum momento da sua caminhada, por alguma fatalidade, talvez por algo que tivesse entristecido tanto seu coração a ponto de desmotivar ela de continuar ali, ele vai atrás, ele busca, ele resgata aquela pessoa que está distante,
e traz ela de volta para o corpo e faz uma grande festa quando ela está de volta. Então aqui eu gostaria de pensar nesse tipo de pessoa, né? Numa pessoa que conhece o Evangelho, num cristão, numa ovelha que por algum momento se afastou de Deus e precisa ser resgatada. E aí Jesus continua falando, né, a parábola da dracma perdida, no versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui eu já gostaria de pensar que essa dracma perdida talvez não fosse um cristão. Talvez fosse uma pessoa que não fizesse parte do corpo de Cristo. Diferente de uma ovelha que fazia parte do rebanho, mas que se perdeu, a dracma, ela não tinha nenhuma chance de voltar. Porque ela não tem... É interessante que... É muito interessante a figura da dracma que Jesus usa, porque é uma moeda. E ele ali, quando ele fala de uma moeda, ele está falando de algo valoroso. Ele está, de certa forma, dizendo que aquilo que foi perdido, aquilo que estava perdido, era algo de valor. Mas era algo que não tinha condições de encontrar o caminho de volta. É como uma pessoa, por exemplo, que nunca conheceu o Evangelho, que não sabe o caminho, que está morta espiritualmente. Uma pessoa que não tem vida espiritual, que está morta espiritualmente, ela não tem condições de fazer nada, porque ela está morta. Ela precisa ser procurada. Ela precisa que aquele que tem o caminho, aquele que conhece o caminho, vá atrás dela. Então aqui a gente poderia pensar nessas pessoas que a gente conhece, que estão à nossa volta, que não conhecem o Evangelho, que nunca se decidiu ao lado de Cristo, que nunca frequentou uma igreja, que não sabe, não tem como por si próprio encontrar o caminho, precisa ser procurado, precisa ser buscado, precisa ser resgatado. Mas uma pessoa que tem valor, alguém que tem valor, porque todos têm valor para Cristo. E aí ele fala dessa moeda. E essa mulher, da mesma forma, quando ela encontra, ela dá uma grande festa, ela chama as amigas para comemorar que a moeda que estava perdida foi encontrada. E da mesma forma a gente precisa ter no nosso coração esse sentimento de alegria quando um pecador se arrepende, de alegria quando alguém que nunca fez parte do reino de Deus, um dia decide entregar sua vida a Cristo. E um dia decide ser encontrado, né, e fazer parte do corpo. Então é interessante essa parte que Jesus fala da dracma perdida. E aí a gente continua, e aí ele fala da terceira parábola. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores o meu pai tem, pão com fartura, e aqui morro de fome. Levantei-me-ei e irei para ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E aí eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, no versículo 19. Aqui a gente vê a figura, por exemplo, de um cristão, uma pessoa que conhecia o Evangelho, uma pessoa que conhecia os caminhos do Senhor, que conhecia as obras do seu pai, mas que por rebeldia resolveu sair.
por rebeldia, resolveu se afastar dos caminhos de Deus. E é interessante a gente perceber que aqui o pai, ele respeitou a vontade do seu filho, que inclusive pediu a herança com o pai vivo ainda. É bom a gente lembrar disso, que para ele é como se o pai dele tivesse morrido. Ele literalmente se rebelou contra o seu pai. Ele virou as costas para o seu pai e foi embora, por rebeldia, por não querer mais estar ali junto com seu pai, caminhando junto. E a gente percebe que nesse caso, o pai não foi atrás. O pai não foi atrás do filho, porque ele saiu por vontade própria. Ele saiu por rebeldia. E detalhe, ele sabia o caminho de volta. Tanto que é o que a gente acabou de ler. Ele lembrou de como era melhor quando ele estava com seu pai. Como que com o seu pai ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele precisava. E aí ele se lembra disso. E aí a gente continua lendo no versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo-se dele, correu e abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a regozijar-se. E aí a gente para aqui. E a gente vê que o pai ele não foi atrás do filho que se rebelou, do filho que escolheu ir para longe, que escolheu se virar contra o seu pai, mas quando o pai viu o filho retornando, ele se encheu de alegria. Ele mandou matar um novilho gordo, para que ele pudesse fazer um banquete, colocou um anel no dedo do seu filho, colocou roupas novas, uma sandália nova, ou seja, ele vestiu o seu filho como um príncipe, como alguém com as melhores roupas que ele poderia, e ele fez um banquete para o seu filho. E aí a gente vê que Deus ele respeita a decisão daquele que resolve ir para distante dele. Aquele que se rebela contra ele tem liberdade para isso, mas ele está sempre de braços abertos, ele está sempre olhando, ele está sempre esperando para ver a mudança no coração, para que aquela pessoa possa voltar e possa ser recebida assim com festa. E aí a gente continua, e isso aí a gente já viu aquele cristão que por falta de conhecimento se afastou e precisou ser buscado. A gente viu aqui o não crente, que é a dracma perdida, que precisou ser resgatada, buscado. A gente viu aqui o cristão rebelde, que foi embora por rebeldia, que o pai não foi atrás, não procurou, mas que quando voltou, ele recebeu de braços abertos. E agora, a gente vai ver o quarto personagem, e o que na minha opinião foi o principal personagem. Embora a gente chame essa parábola de filho pródigo, eu acho que o filho mais velho é o personagem mais importante dessa parábola. E foi ele que motivou Jesus a contar as parábolas. Versículo 20. Não, versículo 20 não. Eu parei, vou seguir do 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu sirvo em jamais transgredi uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu manda matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estava comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos,
e nos alegrássemos porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o quarto personagem, o filho mais velho, o cristão que faz parte do corpo, que faz parte do rebanho e que nunca se desviou. Sempre esteve ali do lado do Pai. Esses, por exemplo, eu acredito que Jesus estivesse comparando aos fariseus, aos escribas, que estavam justamente murmurando, criticando ele porque ele andava com publicanos e pecadores. E quantas vezes a gente não vê esse tipo de comportamento dentro das igrejas? Pessoas que nunca se afastaram, que sempre estiveram dentro da igreja, mas que não se preocupam ou não demonstram amor por aqueles que se desviaram, que tem inclusive ciúme porque se acha melhor, porque ele se desviou, ele fez um monte de besteira, ele gastou, ele desperdiçou toda a sua saúde e dinheiro com meretrizes, se prostituiu, se drogou, fez de tudo, mas eu estou aqui, eu nunca fiz nada disso, eu não mereço mais do que ele. Quantas vezes não passa talvez esse tipo de pensamento na nossa mente? E aí a gente precisa pensar em duas coisas. Primeiro, que talvez se Jesus tivesse sido questionado por essa parábola e perguntassem para ele, por que o pai não foi atrás do filho mais novo? Talvez Jesus, e aí eu estou especulando, tá? Isso não está na Bíblia, mas talvez Jesus respondesse essa pergunta com uma outra pergunta, como ele fez muitas vezes. Talvez ele perguntasse, por que vocês não me perguntaram por que o filho mais velho não foi atrás do seu irmão? O que talvez, né, se a gente parar para pensar no Evangelho, se a gente parar a pensar na nossa missão como cristão, fosse o correto. Quantas vezes nós deixamos de ir atrás dos nossos irmãos que se afastam da igreja? Nesses dias a gente estava conversando sobre aqueles que estão afastados, né? E até a Deliane lembrou, né? Ela deu uma palavra dizendo que a gente tem que lembrar daqueles que se afastaram da igreja, aqueles que hoje não têm caminhado com a gente, e não precisa necessariamente do pastor entrar em contato, do pastor descobrir onde aquela pessoa está. Se você é vizinho, se você mora perto, se você conhece. Então é nossa responsabilidade, como irmão mais velho, de ir atrás dessas pessoas, de buscar essas pessoas, e aí a gente vai estar de fato amando com o amor de Cristo. Jesus, ele sempre ensinou que a gente deveria amar ao próximo como a nós mesmos. Sempre ensinou isso. Ame ao teu pai com toda a sua força, com todo o teu entendimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas depois da última ceia, depois que ele ceou com seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrando ali um ato de extrema humildade. Imagina, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, se curvando diante de pecadores para lavar os pés deles. Jesus fez isso. E depois de fazer isso, Jesus falou o seguinte: um novo mandamento vos dou. Amem ao seu próximo como eu vos amo. Então Jesus nos ensina a amar o próximo não com um amor próprio, mas com o amor que ele nos amou. E talvez, meus irmãos, tenha faltado mais disso em nós. Talvez será que se nós não tivéssemos mais amor por aqueles que se desviaram, essa igreja não estaria mais cheia? Será que não é um pouco de culpa minha, culpa de cada um de nós, de ter tantos bancos vazios? Então, para mim, essa é a maior lição dessas três parábolas que Jesus conta em sequência, quando vê os fariseus murmurando, reclamando porque Jesus anda com pecadores, porque Jesus andava com publicanos, que eram considerados traidores, né, os publicanos, eram os judeus que cobravam imposto dos próprios judeus. Então, que a gente possa ter isso em mente, da nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho não só para aqueles que não conhecem, para aqueles que precisam ser evangelizados,
mas para aqueles que conhecem, mas se desviaram do caminho. Aqueles que um dia caminharam com a gente e hoje não estão mais caminhando. Que a gente possa ter esse senso de responsabilidade. O pastor Everton, ele falava que pastor não gera ovelhas, são ovelhas que geram ovelhas. O pastor, ele cuida das ovelhas. Então que Deus possa dar para a gente essa maturidade, esse senso de responsabilidade. Que você possa ao longo dessa semana lembrar daquele seu irmãozinho que estava aqui na igreja e que hoje não está mais, daquele seu vizinho, talvez que era de outra igreja, mas que está afastado, ou até mesmo daquela pessoa que nunca fez parte do corpo, nunca se converteu e que precisa se converter. Que a gente possa olhar para essas pessoas, começar a orar por elas, para que elas possam ser alcançadas pelo Evangelho, para que a gente possa ter mais irmãos aqui fazendo parte do reino de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo veio a esse mundo e nos deu lições tão preciosas, Pai, e demonstrou com a Sua vida, com o Seu exemplo, com as Suas palavras, Senhor Deus, com as Suas atitudes, como nós devemos tratar o nosso próximo, Pai. Obrigado, Pai, por esse Teu imenso amor, porque mesmo não precisando de nós, a Tua Palavra mostra como que o Senhor, Pai, faz festa, como que os anjos celebram no céu quando o pecador se arrepende, Pai. E que o Senhor possa fazer com que a gente também tenha esse sentimento, Pai, quando a gente vê alguém voltando para o Teu reino, Senhor Deus. Que a gente possa não só festejar, Senhor Deus, que a gente possa não só querer participar dessa grande festa, mas que a gente possa querer ir atrás dessas pessoas que estão afastadas, Senhor Deus. Que a gente possa ter o desejo no coração de resgatar essas pessoas, de fazer parte disso, Pai. Eu te peço que o Senhor para isso nos capacite, o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê direção, Pai, que o Senhor nos dê amor ao próximo, Pai. Muito obrigado por tudo, a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora Leva-me Além. Nós vamos pedir a Deus que nos leve a uma intimidade com Ele mais profunda e que essa intimidade com Ele nos leve também a expor esse amor, né, através do poder de Deus em nossas vidas.
manhã tão agradável, Pai, reunidos, Pai, com nossos irmãos, um só corpo, um só Espírito, Senhor, para te servir, para te render graças, Pai, para te pedir que o Senhor nos leve além, Senhor, além daquilo que nós temos sido hoje, Senhor, que a gente possa ser amanhã uma pessoa ainda melhor, Pai, uma pessoa ainda melhor, uma pessoa mais comprometida, Senhor Deus, com o Teu reino, Senhor Deus, e com o próximo, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Nos dê sua direção, seja com a gente durante essa semana, Pai. E obrigado, Senhor Deus, pelo Teu imenso amor, Pai. Muito obrigado pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, Pai, pela comunhão e consolação do Teu Espírito Santo, Pai, que seja com a gente aqui reunidos, Senhor Deus, com aqueles que estão em casa, assistindo, participando, Senhor Deus, e com todo o Teu povo espalhado, Senhor Deus, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.